O dilúvio passou. O mundo respirava novamente, as árvores cresciam, os rios corriam livres e a terra, antes devastada, florescia. Era um novo começo, um novo Éden, mas sem inocência. Noé e sua família começaram a reconstruir a vida, plantar, cuidar, semear. O trabalho agora tinha outro peso, não apenas o sustento, mas a lembrança da segunda chance que Deus lhes dera. E Deus os abençoou. Mandou que fossem fecundos, que enchessem novamente a terra. A promessa seguia viva, o arco ainda brilhava sobre os céus. Mas algo silencioso ainda habitava o coração humano. A semente do pecado não havia sido destruída pelas águas, apenas adormecera. Noé plantou uma vinha, e com o fruto dela veio o vinho. Mas o vinho trouxe embriaguez, e com ela a vergonha. Um homem justo, agora caído pelo excesso, lembrando que até os escolhidos tropeçam. Seus filhos o viram em sua fraqueza. E ali, nas tendas do novo mundo, o orgulho e a desonra voltaram a nascer. O pecado, o mesmo que havia destruído o antigo mundo, encontrou caminho no novo. A humanidade, mesmo após o juízo, ainda carregava as cicatrizes do coração. O problema nunca esteve apenas na terra, mas no homem. E assim, das 3 linhagens de Noé, Sem, Cam e Jafé, surgiram os novos povos, as novas nações, os novos impérios. A terra se encheu novamente de vida, mas também de ambição, de orgulho e de esquecimento. Os homens começaram a se multiplicar e com eles os planos. Queriam se reunir, se fortalecer e alcançar o impossível. E no coração dessa ambição surgiria uma nova história, uma torre, um novo desafio ao céu. Mas essa é uma história para o próximo capítulo. Porque o dilúvio apagou o pecado da terra, mas não o apagou do coração. As gerações de Noé se multiplicaram. Novos povos, novas línguas, novas terras. Mas um desejo antigo ainda pulsava em cada coração: o de ser como Deus. O homem olhou para o céu e decidiu que não bastava contemplá-lo. Queria alcançá-lo. Na planície de Sinar, um povo uniu suas forças. Falavam uma só língua, pensavam um só pensamento e sonhavam um só sonho: erguer uma torre que tocasse o firmamento. Façamos para nós um nome. Essa foi a sentença. E ali, entre tijolos e argamassa, nascia não apenas uma torre, mas a manifestação do orgulho humano. As mãos trabalhavam com fervor, os olhos brilhavam com ambição. E o céu, pela primeira vez desde o dilúvio, observava em silêncio, não com ira imediata, mas com pesar. A torre crescia, um monumento à vaidade, à autossuficiência, ao esquecimento. Deus havia dado ao homem a chance de recomeçar, mas ele, novamente, escolhia construir um império sem o Criador. E então, o céu desceu. O Senhor olhou para a obra dos homens e disse: eles são um só povo, e todos têm uma mesma língua, e isto é apenas o começo. Nada do que intentam lhes será impossível. Deus não destruiu a torre com fogo ou água. Não precisou de juízo, usou algo muito mais simples e muito mais profundo: a confusão. As línguas se multiplicaram. De repente, ninguém mais se entendia. Onde havia unidade, surgiu o caos. Onde havia força, nasceu o conflito. Os homens gritaram, apontaram, discutiram. A torre parou. As pedras caíram. O projeto se desfez. Não pelas mãos de Deus, mas pela própria desordem humana. E Babel, que significava porta dos céus, passou a significar confusão. Um lembrete eterno de que o orgulho é o primeiro passo da queda. Deus não quis destruir o homem, apenas lembrá-lo de seu lugar. Porque toda vez que o homem tenta alcançar o céu por suas próprias mãos, ele acaba construindo a própria ruína. O mundo havia mudado. As nações estavam espalhadas, cada uma com sua língua, seu povo, sua cultura. Mas no meio de tanta confusão, Deus permaneceu em silêncio, por um tempo. O silêncio do céu não era ausência, era espera.
era o tempo exato antes de um novo começo. E então, a voz de Deus rompeu o silêncio. Em meio às tendas de um homem simples, chamado Abrão, o Senhor falou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abrão ficou imóvel. Aquela não era apenas uma ordem, era um convite, um chamado para deixar o conhecido e confiar em um Deus que ele ainda estava aprendendo a conhecer. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. O mundo havia tentado chegar até Deus em Babel. Agora era Deus que descia até um homem, não para puni-lo, mas para prometer-lhe algo maior, uma aliança eterna. E Abrão acreditou. Sem saber para onde ia, deu o primeiro passo. Um passo que mudaria o destino de todos nós. A jornada foi longa, desertos, fome, dúvidas, guerras, mas havia uma chama dentro de Abrão que não se apagava: a fé. Ele construiu altares por onde passava, ergueu tendas, ofereceu sacrifícios, e cada gesto era uma declaração silenciosa: eu creio. Mesmo quando o tempo passou e a promessa parecia distante, Deus renovou sua palavra. Olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. Assim será a tua descendência. E sob aquele céu estrelado, um homem idoso acreditou no impossível. Deus viu sua fé e chamou-o de justo. A partir daquele momento, o mundo nunca mais seria o mesmo, porque de um homem sem filhos nasceria um povo. E desse povo viria aquele que salvaria toda a humanidade. A promessa havia sido feita e ainda hoje ela vive. O tempo havia passado, Abraão envelhecera, mas a promessa enfim havia se cumprido. Sara, que rira da impossibilidade, agora sorria nos braços de seu filho. Isaque, o filho do riso, o filho do milagre. Isaque era tudo para Abraão. Era a prova viva de que Deus é fiel. Mas um dia, o mesmo Deus que prometera a vida chamou Abraão novamente. Abraão, eis-me aqui. Toma o teu filho, o teu único filho a quem amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. A dor foi imediata. Não havia dúvida, nem confusão. Apenas o peso de um comando incompreensível. Abraão não discutiu, não questionou, apenas obedeceu. Na madrugada seguinte, ele levantou-se cedo, selou o jumento, partiu com seu filho e 2 servos. 3 dias de caminho, 3 dias de silêncio, de lágrimas contidas, de pensamentos que queimavam como o sol do deserto. Quando avistou o monte ao longe, Abraão disse aos servos: ficai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos. Palavras simples, mas cheias de fé. Abraão acreditava que, de algum modo, Deus ainda cumpriria sua promessa, mesmo que fosse preciso ressuscitar Isaque. Isaque carregava a lenha, Abraão o fogo e o cutelo. E no meio do caminho, o menino perguntou: meu pai, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Subiram juntos o monte do sacrifício. E ali no topo, Abraão construiu o altar, colocou a lenha, amarrou Isaque, deitou-o sobre o altar. O silêncio do céu era terrível, nenhuma voz, nenhum sinal. A faca subiu, e naquele instante a voz veio dos céus: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Não estendas a tua mão sobre o rapaz, e não lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste o teu filho, o teu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso num arbusto. Tomou-o e ofereceu em lugar de seu filho, e chamou aquele lugar de Jeová-Jiré, o Senhor proverá. Naquele monte, Deus não apenas provou a fé de um homem, ele revelou o coração do Pai. O mesmo que séculos depois entregaria o seu próprio filho, não poupando-o, mas oferecendo-o por amor à humanidade.
O sacrifício de Abraão e Isaque foi um sinal profético, um retrato antecipado da cruz. Ali, em Moriá, começou a se desenhar o maior ato de amor que o mundo veria. E Abraão desceu do monte com seu filho. Não o filho da perda, mas o filho da promessa. O mesmo Deus que pediu, foi o Deus que proveu. E até hoje, quando o desespero parece falar mais alto, essas palavras ecoam na eternidade. O Senhor proverá. O tempo passou. Abraão envelheceu, mas sua fé permaneceu jovem. Ele já não caminhava com a pressa dos primeiros dias, mas com a serenidade de quem conhecia o Deus que o guiava. Ele olhava o céu, lembrava-se da noite em que o Senhor lhe mostrara as estrelas e prometera: assim será a tua descendência. Agora cada estrela parecia um nome, cada brilho uma promessa viva, cada raio de luz uma lembrança da fidelidade divina. Deus não apenas havia abençoado Abraão, ele havia feito uma aliança eterna, uma promessa que ultrapassava o tempo, o deserto e o pó das gerações. Farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas o que Abraão talvez não compreendesse totalmente era que essa promessa ia muito além dele. Ela era um prenúncio do Cristo, o descendente prometido que traria redenção não apenas a Israel, mas a toda a humanidade. Abraão não viu a cruz, não ouviu o nome de Jesus, mas no altar, no cordeiro, no sacrifício substituto de Moriá, ele vislumbrou o coração do Pai. Deus estava escrevendo através dele a história da salvação. E quando Abraão respirou seus últimos dias, ele partiu em paz, porque sabia que Deus nunca falha, sabia que a promessa não morre com o tempo. Ela se cumpre, sempre. Séculos depois, nas terras de Belém, um bebê nasceria. E com ele, a promessa voltaria a respirar. Jesus, o cordeiro que Abraão profetizou sem saber. Aquele que não seria substituído, mas entregue. Aquele que levaria sobre si o peso de todos os pecados, desde o Éden até os confins do tempo. Assim, o legado de Abraão não foi apenas sangue, descendência ou território. Foi fé, foi esperança, foi confiança em um Deus que cumpre o que promete. Hoje, quando você duvida, quando sente que Deus está em silêncio, lembre-se dele, de um velho que olhou para o céu e acreditou, contra toda lógica, contra toda impossibilidade, porque o Deus de Abraão ainda é o mesmo, o Deus que proveu o cordeiro é o mesmo que hoje proverá para você. E assim termina essa jornada, não com um ponto final, mas com um novo começo, porque a história de Abraão não é apenas sobre fé, é sobre um Deus que escreve promessas com o fogo da eternidade. Eis a aliança que jamais será quebrada. O amor de Deus não falha, não muda e nunca, nunca esquece o que prometeu. Se esta história tocou o seu coração, deixe seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal Verso e Vida. Aqui você vai descobrir como cada capítulo da Bíblia revela não apenas o passado, mas o amor eterno que ainda transforma o presente. E não perca o próximo episódio.